Um julgamento que vai atingir quase 90 mil credores da Fazenda Pública, aqueles que ganharam ação na Justiça e têm dinheiro para receber do governo. Uma decisão que traz impacto aos cofres públicos e mudanças mais vantajosas aos credores. Grandes julgamentos do STF apresenta hoje a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a alteração dos índices de correção monetária e juros nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. O termo Fazenda Pública remete à ideia da atuação do Estado em juízo. É usado normalmente quando o Estado, União, o Distrito Federal ou município figura no polo ativo ou passivo da ação judicial. Portanto, a administração pública, quando ingressa ou é demandada em juízo por qualquer de suas entidades estatais, bem como suas autarquias e fundações públicas, recebe a designação tradicional de Fazenda Pública. A Fazenda Pública será diretamente atingida pela decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão diz respeito à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda. Sobre a correção monetária, agora vale o IPCA-E, Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, e não mais a TR, a taxa referencial. De acordo com os ministros, o IPCA-E é o mais adequado para recompor a perda do poder de compra. Antes da decisão, o governo queria pagar esse débito reajustando pela TR, que é a taxa de referência. A TR é uma taxa definida pelo Banco Central, baseada nos contratos de depósito interbancário. Ou seja, dependendo de quanto que um banco cobra do outro para emprestar, você tem uma média de rendimentos e essa média é calculada pelo Banco Central. Só que tem um fator discricionário. Tem momentos que a TR ela é muito alta e momentos que ela é muito baixa. Em 2013, por exemplo, o governo fixou ela em 0. Houve aí uma atenção ao princípio da isonomia. Quando havia a cobrança do crédito tributário do cidadão, era utilizada uma taxa mais vantajosa para o Estado e mais onerosa para o cidadão, para o contribuinte. Agora o Supremo fez valer o princípio da isonomia e definiu que o mesmo índice que atualiza o crédito da Fazenda também vai ser o índice que atualiza o débito da Fazenda para com o contribuinte. Foram definidas duas teses sobre a matéria. Uma foi referente à atualização monetária e outra aos juros moratórios. Foi definido que em todos os processos, tanto para os precatórios expedidos, quanto para as ações de conhecimento e as execuções, o índice de atualização monetária vai ser o IPCA-I, afastando-se a TR. Com relação aos juros de mora, houve diferenciação. Para o crédito oriundo de relação tributária, vai se aplicar a Selic, que é o mesmo índice que atualmente a Fazenda Pública se utiliza para remunerar os seus créditos. E com relação aos créditos não tributários, vai se manter a TR. Essa foi a decisão do Supremo. Ainda que juros e correção monetária sejam termos comuns aos brasileiros, principalmente em tempos de crise econômica, nem todo mundo sabe a diferença entre eles. Juros é uma remuneração cobrada pelo uso do capital de outra pessoa por um determinado período. As taxas podem decorrer de um contrato ou da previsão legal. Já a correção monetária é a atualização do valor da moeda, ou seja, ela ocorrerá todo mês e independe da cobrança de juros. É a atualização do valor do dinheiro, por meio de um índice de inflação. No Brasil, a taxa Selic é o principal índice que baliza as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras do país. A sigla Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia, um sistema utilizado pelo governo para controle de emissão, compra e venda de títulos públicos, além de controle da inflação. Este economista explica como serão os efeitos práticos da decisão do Supremo, que tem impacto justamente nos juros e na correção monetária. Agora o contribuinte ele vai ter que receber
o reajuste inflacionário pelo IPCA especial, mais a Selic, que é a taxa de juros básica da economia, para compensar a mora dele. Então ele vai ter tanto o montante dele reajustado para manter o poder de compra, mais o fato dele de ele não ter podido, né, dele não poder utilizar esse dinheiro nem para consumir nem para investir, que é o mesmo reajuste que a Fazenda ela tinha anteriormente quando alguém devia para ela. E agora, se ela deve para alguém, ela tem que pagar a mesma quantia. Então, agora a relação entre contribuinte e governo ficou isonômica, ficou equilibrada. Se eu tinha R$100 e veio a inflação e agora eu não compro mais a mesma quantia de bens, eu vou ser ajustado pelo IPCA para comprar a mesma quantia de bens e ainda vou ganhar a Selic, que é a remuneração da economia, porque eu não pude usar meu dinheiro para comprar bens e nem para fazer investimentos. A decisão encaminha a solução de milhares de processos. Como a matéria ainda não tinha sido pacificada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, segundo este advogado, processos que estavam em tramitação em outras instâncias do Poder Judiciário estavam sobrestados, aguardando a posição da mais alta corte do país. O julgamento do recurso extraordinário 870-947, ele é muito emblemático, porque ele abarca o representativo de mais de 90 mil processos que estão à espera desse julgamento perante o STF. Os processos ficam sobrestados. Para que eles tenham andamento, uma decisão final, eles necessitam do pronunciamento do STF que foi feito agora em setembro de 2017. O julgamento traz um cenário positivo para quem espera receber um precatório, mas a decisão do Supremo nesse recurso extraordinário vale apenas no que diz respeito à taxa de juros e correção monetária para o período anterior à expedição do documento. Precatório é uma ordem judicial para pagamento de débitos dos órgãos públicos, federal, estadual, municipal ou distrital. Precatórios são dívidas que o governo não teve condição de honrar no passado, então ele emitiu um título de dívida, chamado precatório. E no futuro ele tem que pagar esse precatório. Só que se o precatório estava na quantia, vamos supor, de R$1.000, e ele vai pagar só daqui a 3 anos, que é quando ele vai ter condição de pagar, ele não pode pagar R$1.000. Porque nesse período teve uma inflação elevada, nesse período o contribuinte não pôde consumir, não pôde investir, então o governo vai ter que pagar uma correção monetária, mais a Selic, mais os juros, por você não poder ter utilizado esse dinheiro. O servidor público Everton Lacerda é um dos milhares de brasileiros na fila para receber um precatório. O precatório, quando chega no governo, eles fazem uma fila assim, de prioridades. Hoje é feita uma fila de prioridades. Aí, por exemplo, o nosso grupo, está em 833. Ele entrou na justiça com uma ação contra o governo do Distrito Federal em 2007, junto com colegas de trabalho. O grupo cobrava o repasse do auxílio alimentação, que teria sido suspenso. Esse é um precatório alimentício de ticket de alimentação, que a Secretaria, de um determinado tempo, deixou de pagar. E nós fizemos um grupo, na época acho que eram 10 pessoas, 10 ou 11 pessoas. Fizemos um grupo e entramos na justiça. Eu entrei em 96 na Secretaria. A gente ficou sem receber mais ou menos até 2004, 2005. Em 2007 a gente entrou com a ação. O servidor público conta que o governo do Distrito Federal foi condenado na época ao pagamento de R$13 mil. Na data em que receber o precatório, com a correção, ele já faz os cálculos. Eu acredito que possa estar uns R$20 mil. Isso é uma base que eu tenho, né? O valor certo não tem como a gente saber, só se ingressasse com o advogado para fazer novos cálculos. O que também não adianta muito, que a gente só tem o valor exato na época que vai pagar mesmo. Que é feita uma atualização monetária, a gente fica sabendo o valor total da ação. Então a gente espera aí que qualquer época saia isso aí, o mais rápido possível. A seguir, você vai ver como foi o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre os índices de correção de condenações impostas contra a Fazenda Pública. Até já! Um julgamento que tem forte repercussão econômica e, como foi decidido com repercussão geral, atinge milhares de contribuintes que têm processos em andamento contra a Fazenda Pública.
Você vai ver na edição de hoje que o plenário do Supremo Tribunal Federal adotou o IPCA-E como índice para correção monetária de condenações impostas contra a Fazenda Pública. Entenda agora os impactos dessa decisão, como e por que o caso chegou à mais alta corte do país. O julgamento concluído no ano passado tem ligação direta com a emenda constitucional número 62, de 2009. Essa emenda estabeleceu uma nova normativa para o regime dos precatórios, as dívidas judiciais vencidas. É o que explica este advogado que acompanhou toda a tramitação do caso. Ela alterou o artigo 100 da Constituição, parágrafo 12, e dizia o seguinte: para os precatórios já expedidos, para os papéis já expedidos, se aplicaria como atualização a taxa do índice da poupança, a TR. Ok? E isso traria perdas, em tese, para o credor, que teria uma perda do poder aquisitivo. Isso foi contestado através de uma ADI em 2013 pela OAB e pela AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, que diz para o Supremo o seguinte: olha, o uso da TR é inconstitucional, porque ele não consegue, a TR não consegue acompanhar o índice da inflação, não consegue repor o poder de compra. Então, o credor da Fazenda Pública estaria sendo prejudicado nesse sentido. Os argumentos foram aceitos pela maioria no plenário do Supremo. O IPCA-E foi considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. O INSS ajuizou esse recurso extraordinário por conta da modulação que houve anteriormente na ADI proposta pela OAB e pela AMB. Os tribunais regionais federais e os juízes estavam aplicando a decisão da ADI por analogia a situações que não foram tratadas na ADI. Então, por isso, houve essa irresignação da Fazenda Pública, no caso, o INSS, que recorreu ao Supremo pedindo para que se esclarecesse que houvesse o julgamento dessas situações não abarcadas na ADI. O recurso extraordinário foi ajuizado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que tentava reverter decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O TRF tinha sido favorável a um segurado que ajuizou ação contra o Instituto, pedindo a concessão do BPC, o benefício de prestação continuada, um tipo de benefício assistencial previsto na Constituição Federal de 88. O TRF-5 manteve a concessão do benefício ao contribuinte e, no que se refere aos juros e correção monetária, entendeu que não caberia a aplicação da Lei 11.960 de 2009. Ao justificar a decisão, a Corte fez referência ao julgamento anterior do Supremo, que já havia reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 5º dessa lei. Aqui no Supremo, a decisão também foi favorável ao contribuinte, que deu origem à discussão no TRF-5. Por maioria, o Supremo determinou a aplicação de novos índices para correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública. O julgamento atingiu ainda outras milhares de pessoas que aguardavam a decisão do STF sobre a matéria. O tribunal afastou o uso da taxa referencial, a TR, como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório. No lugar da TR, o índice de correção adotado foi o IPCA-E. O voto condutor foi o do relator ministro Luiz Fux. Apesar de concluído em setembro do ano passado, esse julgamento começou em 2015. O próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a TR não é, em abstrato, idônea a capturar a perda do poder aquisitivo da moeda. Então, eu concluo a primeira parte do voto manifestando-me pela reafirmação da tese jurídica já encampada pelo Supremo Tribunal Federal e assim resumida. 1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário em respeito ao princípio constitucional da isonomia. 2. Quanto aos juros moratórios
incidente sobre condenações. Eu chamo a atenção de que nós estamos tratando de condenações e não de precatório. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à cadeia de poupança, conforme dispõe o artigo 1F da Lei 9494, e tanto quanto me consta, essa é uma posição pacífica da Suprema Corte. O relator ainda chamou atenção para a boa-fé dos contribuintes. O cidadão que recorre ao Poder Judiciário não optou por um investimento ou negócio jurídico do Estado. Ele foi obrigado a litigar, tendo seu direito reconhecido em juízo, o que vulnera a cláusula do rule of law em vê-lo definhar esse seu direito em razão de um regime de atualização casuísta, injustificável e benéfico apenas para a autoridade estatal. Os índices de correção monetária devem ser, ao menos em tese, aptos a refletir a variação de preços que caracteriza o fenômeno inflacionário. Isso até quem não gosta de economia nem de matemática entende. Acompanharam o mesmo entendimento do relator os ministros Rosa Weber, Roberto Barroso e Edson Fachin. No que diz respeito aos juros moratórios, também concluí no primeiro quadrante por esta incidência simétrica da remuneração que leva à aplicação dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera o seu crédito tributário. E no segundo quadrante, a observação da legislação específica citada pelo eminente ministro Luiz Fux, a Lei 9494 de 1997. Eu estou acompanhando o ministro Luiz Fux e dando provimento parcial ao recurso apenas para mudar a fundamentação da decisão, mas não o seu resultado. E entendendo que é legítima a aplicação dos juros da poupança, mas não é legítima a aplicação da poupança para a correção monetária. Correção monetária, como muito bem destacado pelo ministro Fux, não é nada além do que o redimensionamento do valor nominal da moeda desgastado pela inflação, de tal maneira que ela readquira, ou pelo menos mantenha o seu valor real. E por isso, a atualização monetária é fixada com base em índice ex ante, ou seja, índice que pela própria metodologia da sua definição não reflete tal desgaste, implica uma indevida redução do crédito conferido por um título judicial trânsito em julgado. E daí eu ter acolhido a pretensão, não só no princípio da propriedade, como também no princípio da isonomia. O assunto dividiu o plenário. Alguns ministros votaram pelo parcial provimento do recurso, ou seja, concordaram apenas com alguns pontos do que era questionado pelo INSS. Outros foram totalmente contrários ou totalmente favoráveis. O ministro Teori Zavascki, que faleceu em janeiro do ano passado, quando apresentou o voto em 2015, abriu a divergência. Ele aceitou integralmente os argumentos do INSS no recurso e manteve a TR como índice de correção monetária. O Supremo Tribunal Federal jamais declarou ilegítima a indexação pela TR. Muito antes, pelo contrário. O que o Supremo Tribunal Federal declarou é que a TR não é um índice de medida de inflação. É isso que o Supremo declarou. E quando declarou isso, foi para dizer que não seria legítimo, em relação a contratos anteriormente assinados, substituir um índice contratado que era medido pela inflação por um índice que não era medido pela inflação. Já o ministro Marco Aurélio foi contrário. Votou pelo desprovimento total do recurso. A meu ver, o grande problema, presidente, é que os dois pratos da balança precisam estar equilibrados.
o Estado não pode atuar buscando a correção plena e, no tocante aos débitos, né, entender que possa haver uma diminuição, sob pena de se ter como alcançado o patrimônio. Ou seja, o crédito, algo que já está no patrimônio do cidadão. Em 2016, o ministro Dias Toffoli e atual presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, votaram pelo total provimento do recurso e ficaram vencidos em parte. Concluo o voto para salientar minha profunda preocupação caso esta Suprema Corte venha a fixar um indexador diverso daquele que se tornou objeto da decisão estatal normativa. Não só colocaremos em xeque a estabilidade da caderneta de poupança, como também esta Suprema Corte poderá perigosamente tornar-se revisor permanente de decisões de governo ou de Estado que envolvam a escolha desse ou daquele critério de indexação ou de remuneração. Pior, podemos ter de revisitar a todo tempo critérios que tenham sido fixados por esta própria Corte em função de variações monetárias ou daquelas ocorridas nos mercados comum ou financeiro. Por todo exposto e pedindo as mais respeitosas vênias, eu voto no sentido de dar integral provimento ao recurso extraordinário. Com os respeitos a todos os argumentos e fundamentos em sentido contrário, acompanho a divergência iniciada pelo ministro Teori Zavascki, que agora também acompanhada pelo ministro Dias Toffoli, e estou, portanto, votando no sentido de prover o recurso extraordinário integralmente. Na última sessão de julgamento, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o voto do relator, formando a maioria, concluiu o entendimento no sentido contrário ao uso da TR para fim de correção monetária. Há um locupletamento da Fazenda em detrimento do contribuinte ou do segurado, no caso do Instituto de Previdência Social. Lamentavelmente, é disso que se trata neste caso. Então, eu continuo, senhor presidente, nesses termos, e feito essas considerações, mais uma vez pedindo vênia, acompanho integralmente o voto do ministro relator, Luiz Fux, para dar parcial provimento ao recurso e, fundamentalmente, para fixar o IPCA-E como índice de correção monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública como voto. No próximo bloco, os impactos da decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento traz um cenário positivo para os credores da Fazenda Pública e garante a segurança jurídica. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos do STF. Na edição de hoje, você assiste à decisão sobre a definição de índices de correção monetária e juros em condenações contra a Fazenda Pública. O julgamento no plenário do STF atinge milhares de contribuintes e tem reflexos nos cofres públicos. A decisão determina que quando o Estado for devedor, quando for condenado judicialmente, terá de pagar o débito com juros e correção monetária. O plenário do Supremo definiu exatamente quais os índices que devem ser aplicados. Antes da decisão, o governo queria pagar esse débito reajustando pela TR, que é a taxa de referência. Ela não reflete o poder de compra do consumidor, né? Agora, com a decisão, mudou. Agora, o reajuste tem que ser feito pelo IPCA, que reflete o custo de vida de uma família. Então, agora, o contribuinte ele tem como ter o seu poder de compra respeitado no decorrer do tempo, e não por uma taxa arbitrária, que muitas vezes ela é pequena. O julgamento do recurso extraordinário, ele é representativo. Os vários processos, mais de 90 mil processos que estavam sobrestados no Brasil, eles agora poderão ter andamento. Porém, o impacto financeiro e econômico para a Fazenda Pública vai ser muito grande. É um assunto muito delicado, ele tem um impacto bilionário nas contas do governo, né? O IPCA ele é muito mais vantajoso para o credor da Fazenda do que a TR. Então, a TR é mais benéfica para o Estado, para a Fazenda Pública. Diminui o passivo que ela tem para com os seus credores.
Este servidor público, que há 11 anos aguarda receber um precatório do governo do Distrito Federal, não será diretamente atingido pela decisão. O julgamento não acelera o recebimento de precatórios, mas produz um efeito positivo para quem está em fila de recebimento, como é o caso do Everton. Só rezar mesmo para receber. Mas assim, igual eu falei mesmo, tem muita gente que morre sem receber precatório. Pelo jeito, acho que ainda vai mais uns bons anos aí. A não ser que ocorra algum fato novo, que o GDF seja obrigado a quitar para que ele possa contrair empréstimos. Ele acredita que a espera ainda é longa, mas quando o dinheiro sair, será corrigido de acordo com as orientações do Supremo. Eu acredito que possa estar uns 20 mil reais. E a atualização, que mesmo que seja atualizado hoje, que eu falei mais ou menos 20 mil, mesmo assim ainda vai estar deficitário, com o que realmente valeria a época, né? Apesar de ser um valor assim, para muita gente pouco, mas para quem ganha menos é muito, né? Mesmo sem uma data definida, sem nem o ano preciso para receber o valor referente à condenação judicial, Everton lança a mão de um conhecido ditado popular para mostrar que tem boas expectativas. Esperança é a última que morre. A gente sabe que pode ser pago. Recentemente eu ouvi falar que o governo começou a pagar uns precatórios da Secretaria de Saúde. Então, se já começaram a pagar alguns, pode ser que está tendo alguma movimentação nesse sentido aí que venha passar para a nossa Secretaria de Educação também. Grandes julgamentos do STF fica por aqui. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia. Tchau.